seguindo uma sistematicidade de debates, de temas em que a universidade pública em especial, tem muito a oferecer, isso cumpre também uma função da nossa universidade, que é poder problematizar a realidade brasileira, e oferecer bons debates, questões, problemáticas. E essa é a intenção do nosso projeto. O projeto que nasceu no sindicato, mas que conta sempre com a colaboração de professores, de estudantes, de técnicos administrativos dessa universidade. Para a noite de hoje, nós temos como convidado, para a realidade brasileira, para trabalhar o tema a atualidade de Marx e os desafios do marxismo, o professor Roberto Della Santa, a quem eu convido já para vir compor a mesa. O professor Roberto Della Santa é doutor e mestre em Ciências Sociais pela Universidade do Estado de São Paulo, atualmente professor de Teoria Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro e Teoria Política na Universidade Federal Fluminense. Está em João Pessoa a convite do sindicato, tanto para essa atividade de hoje, como para uma atividade que iremos realizar amanhã. O professor participa de uma pesquisa internacional sobre desgaste na atividade docente, onde reúne um conjunto de pesquisadores do Brasil e de outros países da Europa, que fizeram um levantamento sobre as condições de vida e trabalho de docentes em Portugal, e que amanhã, numa outra atividade do sindicato, que vocês também estão convidadas e convidados, nós estaremos a partir das 14 horas no auditório do Sintesp, que fica ao lado da Caixa Econômica, aqui mesmo no campus, fazendo a apresentação desse estudo, inclusive com a intenção de provocar os sindicatos de educação, trabalhadores de educação do Estado da Paraíba, para que a gente possa, se tudo der certo e os sindicatos aceitarem o desafio, nós possamos também realizar um estudo semelhante aqui no Estado da Paraíba. Então, já de antemão, agradeço ao Roberto por ter aceito esse convite, por estar aqui contribuindo com o nosso sindicato, com a Universidade Federal da Paraíba, nessa noite, e amanhã também estendo também nosso agradecimento, já considerando a atividade que amanhã estaremos realizando. Nessa mesa nós vamos contar também com a colaboração do professor Romildo Raposo Fernandes. Romildo é professor do Centro de Educação da nossa universidade, também participa da atual diretoria do nosso sindicato, diretor de política sindical. Peço que também venha aqui compor a mesa conosco, também agradecendo aí a disponibilidade. O Romildo está aí com a agenda, assim como todos nós, reiniciando o semestre, mas também com a agenda pesada de organização, e que está participando atualmente de uma coordenação provisória da CSP com lutas no Estado da Paraíba, e também está acumulando essa tarefa. Então, nosso agradecimento ao companheiro Romildo por ter se colocado à disposição para contribuir nesta noite. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso convidado, mais uma vez agradecendo a todas as pessoas aqui presentes, e nós vamos ter uma sistemática de trabalho, onde o professor Roberto Della Santa vai fazer sua exposição. Após a exposição dele, o professor Romildo também vai trazer a sua contribuição, e aí nós vamos facultar a palavra para as pessoas no auditório, para que a gente possa fazer um bom debate nessa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Por favor, você tem a palavra, professor Roberto Della Santa. Bom, a primeira coisa
agradecer, boa noite a todos, agradecer à Associação Decente da Federal da Paraíba, o esforço organizativo da atividade do projeto, não é isso? Da Realidade Brasileira e Universidade, e me congratular com o professor Romildo, que eu conheci hoje, e agradecer particularmente na figura do Marcelo a organização dessa atividade que parece tão produtiva, importante e interessante. A ideia é que a gente possa fazer, em termos de uma conversa, né, trocar deixar aqui algumas notas para que a gente possa fazer um debate a respeito desse tema que é tão vasto e tão importante, né, a atualidade de Marx e os desafios do marxismo. Por falar em desafios, né, eu havia pensado inicialmente uma outra proposta e aceitei o desafio do Marcelo de incorporar nessa atividade, além da relação da atualidade de Marx e dos desafios do marxismo, passar pelo menos, ainda que de forma, são pequenas estações aí da nossa viagem, pelos temas de Brasil, universidade e tempo presente. Tá bem? Então espero que seja proveitoso para todos nós. Vocês me ouvem bem? Tá bom. Bom, vou confiar em vocês, tá bem? Qualquer coisa vocês avisam. Então, Marx nasceu há 200 anos. Não nos parece uma boa ideia que todas as iniciativas da Batalha das Ideias a respeito do que significa isso fiquem a cargo da chamada nova direita, nessa nova conjuntura em que uma série de novos movimentos e associativismo político, ideológico, que tem, digamos, uma visceral aversão a tudo que representa Marx e marxismo, tenha sempre, digamos, a supremacia. É uma tentativa também de fazer essa leitura e esse debate à luz desse contexto. Bom, o marxismo é atual e eu queria começar por dizer que isso não é uma boa notícia. Não sei se vocês conhecem um livrinho muito interessante, um sujeito chamado Jean-Paul Sartre, na Crítica da Razão Dialética, no seu segundo tomo. É Sartre quem vai afirmar que o marxismo é a filosofia insuperável da nossa época. A gente pode fazer uma leitura dessa afirmação de diferentes naturezas, mas talvez a mais produtiva e interessante seja justamente a leitura negativa dessa afirmação. Ora, o marxismo é a filosofia insuperável de uma época em que o capitalismo não foi superado. Então, o horizonte histórico que se coloca é justamente esse. A razão de ser do marxismo é a superação das formas sociais de vida existente dentro de um modo de produção da existência em sociedade. Em sendo assim, qual é a má notícia? Ora, para nós que somos marxistas, o nosso desejo mais profundo é o fim do marxismo. O que significaria o fim do marxismo? O fim do marxismo seria a extinção da sua razão de ser. O marxismo nasce, se afirma e se desenvolve na crítica, particularmente, à forma estatal, à forma valor e à forma social de um tipo específico de sociedade, que é a sociedade capitalista. Então, diferentemente, por exemplo, de vegetarianos ou zen budistas, nós, socialistas, feministas, radicais em geral, nós gostaríamos de ver aquilo que são os nossos temas pertencer a uma espécie de museu de antiguidades ou da pré-história da humanidade. Em não sendo assim, então nós partimos de uma má notícia. O marxismo é atual porque o capitalismo existe. E qual é esse capitalismo? E qual foi a crítica de Marx?
O marxismo nasce terçando armas com o que é o pensamento crítico mais alto da sua época, justamente porque expressa em si mesmo, do ponto de vista do pensamento, uma série de relações sociais. Então o marxismo, por exemplo, incorpora a crítica forma-valor, né? Dentro da teoria de Ricardo, a crítica à forma-estado, né? E a filosofia clássica alemã, e a crítica à política. É muito comum, inclusive, que os enunciados do autor Karl Marx iniciem-se por crítica. Vocês por acaso viram o filme Jovem Karl Marx? Gostaram? Eu não ouvi muito entusiasmo. Eu gostei bastante. Vocês gostaram? Eu gostei muito do filme. Vou me permitir uma pequena digressão bastante rápida, que é basicamente o seguinte. Os nossos amigos marxistas, particularmente aqueles que estudam a forma estética, né, a arte em geral e a cultura, ficaram um pouco incomodados com a forma do filme, que em parte reproduz, digamos, as fórmulas narrativas mais conhecidas do cinema, por exemplo, comercial, né? Os filmes de grande público. Ora, eu acho que é justamente aí que reside o sucesso da fórmula do Raoul Peck, porque os filmes anteriores sobre a figura de Marx, os filmes soviéticos e alemães orientais, são um perfeito desastre. Nunca chegaram aos grandes públicos. Então, é muito, inclusive, curioso que uma figura como Karl Marx foi tão importante do ponto de vista da história do pensamento, queiramos ou não, com as críticas que nós tivemos, com as diferentes inspirações políticas que acompanharam o pensamento de Marx, os movimentos a que deu lugar, enfim, todo o grande abalo sísmico que representou a figura de Karl Marx. É muito curioso que seja tão tardio um filme como Jovem Karl Marx, né? E, pelo menos, talvez não tenham gostado, mas todos aqui ficaram sabendo, né, da existência do filme Jovem Karl Marx. Alguém sabe da existência de um filme chamado Notícias da Antiguidade Ideológica? É um filme que tem uma proposta de um cineasta muito interessante, uma proposta bastante inovadora, que é uma tentativa de filmagem do Capital a partir da forma narrativa do Ulisses, de James Joyce. Então, é um filme que tem uma proposta que nunca poderia ser passado num cinema comercial, tem basicamente quase 4 horas de duração, um filme épico de grandes proporções, e não cumpriu o papel de minimamente mostrar uma proposta, de deixar uma mensagem. Foi em 2017 que isso surgiu. Eu acho que essa é uma notícia obscereira, que a gente pode começar a pensar a respeito. O marxismo nasceu terçando armas com o pensamento mais alto da sua época. O marxismo, ele faz parte da cena a qual pretende transformar. Então, digamos que é um pensamento de um tipo muito específico e muito arriscado. É uma teoria que se assume política e é uma política que se assume teoria. A gente está no ambiente universitário, provavelmente com estudantes de ciências sociais, quem mais? Serviço social, história. Então, a gente conhece, por exemplo, no Brasil, a partir, inclusive, da iniciativa teórica e conceitual do Florestan Fernandes, a incorporação do cânone interpretativo do marxismo na universidade. Né? Nas ciências sociais, por exemplo, a gente conhece o cânone interpretativo das 3 matrizes fundamentais do pensamento social, com uma curiosidade. Né? Emile Durkheim, conhecido como fundador da sociologia, um sociólogo acadêmico, teve uma cátedra universitária. Maximilian Weber, que todo mundo conhece pelo apelido, Max Weber,
né? Também um intelectual de cátedra, que tinha um assento na universidade, na Alemanha, no caso, e Karl Marx. Karl Marx, dessa troika, é o único que não pertence à universidade. Então eu preciso começar explicando como se dá essa apropriação e com que sentido que ela acontece, né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas particularmente para deixar claro que é um pensamento de novo tipo. A novidade é justamente a tentativa intelectual de traduzir do ponto de vista do pensamento uma forma de vida que até então não existia, né? O ponto de vista social da classe trabalhadora na formação social capitalista. Alguns dos marxistas vão defender que é justamente por isso, né, por pertencer a uma classe social universal, que é possível ter uma perspectiva de totalidade, né, de conhecer mais a fundo, de forma mais extensa, o próprio real em movimento. O marxismo, com essa natureza tão avessa, tão interpelativa, ou como diria Daniel Ben-Said, tão intempestiva, digamos que para tomar lugar e conhecer a sua hora no Brasil, teve um percurso bastante acidentado, né? É comum haver leituras, são até hoje predominantes em várias esferas da vida, em setores da sociedade, uma determinada leitura do marxismo que a considera, na verdade, uma espécie de filosofia da história, né? Uma metanarrativa que teria um telos, né? De alguma forma, um pensamento, se a gente levar as últimas consequências dessas premissas, um pensamento não terreno, uma espécie de metafísica, né? Em que existe um futuro manifesto e um sujeito que teria uma missão histórica universal, o proletariado. Essa é uma das leituras que existe, né? Só que existem várias outras. E essa leitura se torna mais difícil no Brasil, dada a sua forma específica de inserção, tanto no sistema internacional de Estados, quanto no próprio mercado mundial. Então, rápido parênteses de novo, para a gente começar a pensar sobre o tema Brasil. Já pararam para pensar sobre o nome dessa formação social, o nome que nós damos a esse país e a nós mesmos? Brasil, né? Isso é muito sintomático e significativo. Há poucos países que têm essa característica, digamos, do ponto de vista do nome da coisa. Nós chamamos um país de forma diretamente derivada de uma forma mercadoria, o pau-brasil. Né? O pau-brasil, que foi uma das mercadorias, das commodities iniciais, que inclusive, de alguma forma, justifica a sua própria fundação histórico-social em torno da exploração dessa matéria-prima para o mercado mundial. Né? Mais curioso ainda, nós nos chamamos brasileiros, e brasileiro era a atividade daquele que mercancia, de que comercializa o pau-brasil no mercado mundial. Então, digamos que a nossa gênese de vir, enquanto Estado-nação, enquanto formação social, inclusive, está diretamente atrelada à formação do capitalismo internacional. E houve no Brasil toda uma polêmica do ponto de vista do pensamento social a respeito de qual seria a natureza, as características, os limites dessa formação social. E o marxismo teve nesse debate um papel importantíssimo, né? Debater, por exemplo, isso aparece no cancioneiro popular, aparece no pensamento social, aparece de diferentes formas de consciência social a respeito do Brasil, né? Exemplos básicos, né? Viva a bossa, viva a palhoça.
Quem não conhece essa canção do Caetano Veloso? Ele está tratando de alguma forma dos temas do arcaico e do moderno, né? Do atraso e do avanço, do cosmopolita e do provinciano, do que está ligado ao local e o internacional. São várias temporalidades que se imbricam de uma forma crítica. O cancioneiro do Caetano Veloso tematiza e também problematiza, digamos, essa gênese da forma Brasil. Isso vai aparecer em diferentes momentos da produção do pensamento, da arte, da cultura em geral. No pensamento social, houve durante muito tempo, entre os primeiros, digamos, a pré-história do marxismo no Brasil, uma ideia diferente dessa, né? Então, eu não vou tratar sobre essa pré-história do marxismo do Brasil, mas, se vocês quiserem, eu recomendo bastante a leitura de um livrinho chamado A Derrota da Dialética, do Leandro Conde, né? Que ele vai fazer todo o levantamento, digamos, de como essa ideia que nasce na Europa Ocidental, de alguma forma, né, depois adquire caráter internacional, vai tomar lugar no Brasil. E vai fazer a crítica, o título não é à toa, né, A Derrota da Dialética, de pensamentos como do Vicente Avelar, Euclides da Cunha, Veríssimo Moraes, Lima Barreto, Astrogildo Pereira, Otávio Brandão, entre outros, né? Eu vou tentar me referir ao que vem depois. Então, existiu durante muito tempo, foi dominante durante muito tempo no pensamento social brasileiro, a ideia do dualismo dessas formas, né? Então, nós podemos falar aberta e diretamente sobre uma forma capitalista realmente existente desde a fundação do país? Ou deveríamos pensar no que seria um sistema colonial escravista? Existem formas tipicamente capitalistas ou resquícios pré-capitalistas? Isso pode parecer um debate historiográfico, teórico, político muito abstrato, mas, por exemplo, quando tomou lugar no Partido Comunista Brasileiro, no Instituto Superior de Estudos, o ISEB, né, brasileiro, ou na própria CEPAL, na Comissão de Estudos para a América Latina, da América Latina, perdão, da ONU, quando assume essas formas e esses expoentes, se coloca, de alguma forma, justamente em termos de que essas seriam características de uma formação social que precisaria passar por determinadas etapas históricas de desenvolvimento social e econômico, de alguma forma análogas ao que seria o desenvolvimento que a gente conhece, de alguma forma análogas ao desenvolvimento que a gente conhece como típico europeu, né, dos países centrais. Então, seria o Brasil uma formação social feudal ou semi-feudal, atrasada, que deveria ainda conhecer uma revolução democrática burguesa para finalmente cumprir o que seria o seu destino manifesto. Então, no Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, Astrogildo Pereira, Otávio Brandão, assume uma forma que é justamente das alianças de classes com uma suposta burguesia brasileira. Isso vai passar pelos projetos políticos, pela impostação programática do PCB e de uma série de intelectuais que o Partido Comunista Brasileiro de alguma forma regimentava para além das suas fronteiras. Vai tomar uma forma mais nacionalista no ISEB, né? Mas também pressupondo nos movimentos da modernização, da industrialização, alguma coisa como a redenção nacional, e vai ter lugar na CEPAL. A gente conhece, digamos, os nomes de Celso Furtado, Raul Preves, entre outros, em que eles vão afirmar que existe a possibilidade de
da superação do desenvolvimento ou do subdesenvolvimento brasileiro e da possibilidade de chegar ao que seria considerado a época da Guerra Fria o primeiro mundo. Você sabe que essa divisão hoje em dia é bastante anacrônica, porque referia o primeiro mundo, né, a órbita de Washington, dos países ocidentais, o que seria o segundo mundo, né, a esfera de influência de Moscou, do chamado socialismo realmente existente, e o movimento dos países não alinhados a nenhum desses dois mundos, o terceiro mundo. Então, em todos esses pensamentos, há uma ideia teleológica de progresso, né, em que da forma menos desenvolvida a gente caminharia para mais desenvolvido. Parece mais produtivo a gente buscar no marxismo brasileiro, que se afirmou no país, né, dentro dessa dialética entre o local e o universal, fórmulas que tentaram superar essa dualidade. Né? Não vai dar tempo de desenvolvê-las. Né? A gente conhece, por exemplo, a manifestação do Caio Prado na historiografia, né? Negando essa tese dual e propondo, desde a sua mais tenra produção, um embate com essas teses do Partido Comunista. Conhecemos mais de perto na universidade as fórmulas do pensamento de Florestan Fernandes, que conheceu diferentes fases, né, um processo inclusive de radicalização política, no auge, digamos, do ascenso do movimento social operário no Brasil, que foi cada vez mais incorporando essa crítica, digamos, antidualista nas suas formulações, nas mais diversas esferas da vida, em toda a produção intelectual do Florestan Fernandes, que passa pelo ensaísmo nos jornais, a produção acadêmica, a sua própria atuação como deputado constituinte, entre várias outras. Né? E para além desses, digamos, desses grandes intelectuais canônicos, né, a gente poderia ainda citar vários outros e chegar até ao tempo presente. Mas eu gostaria de referir também, talvez fazer uma menção, digamos, resgatar esses coletivos, justamente porque eles têm menos espaço no nosso pensamento, no nosso debate a respeito do marxismo brasileiro. São intelectuais coletivos que existiram, inclusive, para além da universidade. Tiveram também lugar na universidade e existiram para além da universidade. Ora, antes de Caio Prado afirmar a crítica a essas teses das fórmulas dualistas, organizações como a Liga Comunista Internacionalista, né, Mário Pedrosa, Hermínio Saqueta, a gente conhece a Patrícia Galvão, a Pagu, enfim, uma série de intelectuais e militantes que se organizaram aí também nesses anos conturbados, dos anos 30 e 40, a contracorrente dessas perspectivas, também tiveram um importante papel de lançar essas teses. Né? O papel político da SCI, particularmente tem como expoente o Mário Pedrosa, nesse contexto político-ideológico, merece ser resgatada também, porque coloca diretamente uma questão abertamente política. Né? Porque a contestação dessas teses, de que em algum momento o Brasil não teria sido capitalista, ou que há resquícios pré-capitalistas a serem superados em aliança com uma suposta burguesia nacional, ou de que o principal polo de contradição dentro do antagonismo social no Brasil seria entre imperialismo e povo-nação, né, só para deixar uma síntese bastante lapidar, o papel importante que se coloca é afirmar a possibilidade e a necessidade de uma revolução abertamente socialista da classe trabalhadora para a superação dessas contradições. Né? Então, digamos que a primeira formulação forte com essas teses, já negando essa historiografia etapista e dualista
e propondo uma nova fórmula política para o movimento social dos trabalhadores no país, é justamente Admário Pedrosa. E nós conhecemos também um outro coletivo intelectual, ou intelectual coletivo, que agora conhece um renovado interesse também dentro da universidade, que é a chamada Organização Revolucionária Marxista POLOP, a política operária, né? Com nomes como Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, né? O que a gente vem conhecendo na universidade nesses últimos tempos como a chamada Teoria Marxista da Dependência. Também foi um momento muito importante, agora nos anos 60, de negação dessas teses etapistas e dualistas, desse pensamento dual em geral, né? Que teve uma inserção na universidade bastante efêmera, né? Justamente por conta do golpe de Estado, ao exílio dessa intelectualidade, particularmente no Chile e no México, e curiosamente hoje em dia nesses países parece que é uma presença intelectual desses autores brasileiros até mais forte, né? Talvez ultimamente isso tenha sido revertido com as últimas publicações da expressão popular e os diferentes grupos de estudos na universidade, mas é uma expressão intelectual que durante muito tempo permaneceu no ostracismo, né? A teoria marxista da dependência e particularmente a POLOP. Esses dois intelectuais coletivos trazem com certeza contribuições tão importantes quanto os intelectuais canônicos que nós já conhecemos muito bem, enfim, e que também são de um valor muito importante, muito relevante para o debate social e político, mas que merecem a pena serem resgatados do esquecimento. A relação que houve sobre o marxismo no Brasil e a universidade, não é possível desenvolver isso, digamos, de forma mais extensa. Acho que à luz da conjuntura que a gente sofre hoje, né, da qual a gente padece, enfrenta de forma muito defensiva, acho que mereceria uma angulação um pouco cuidadosa, né? Aqui eu vou só poder anunciar e, se for possível, a gente retoma no debate, né? O marxismo conheceu uma penetração na universidade, às vezes, inclusive, em alguns momentos, de forma mais produtiva, em outros nem tanto, né? É um movimento também em que a própria universidade, ao se apropriar do marxismo enquanto um clássico, tende a, em alguns momentos, né, a esterilização ou a neutralização do seu pensamento mais radical, mais revolucionário, mas não teve só esses momentos, houve momentos também bastante profícuos. Acho que a figura do Florestan Fernandes talvez fosse a mais emblemática para pensar os altos e baixos dessa relação. Na minha sincera e humilde opinião, talvez o momento mais alto do marxismo na universidade no Brasil, né? Qual é o ângulo que eu estou querendo oferecer para a gente chegar à questão do tempo presente? Florestan Fernandes ofereceu para nós, particularmente a partir do seu ensaio de interpretação sociológica, né, a Revolução Burguesa no Brasil, uma série de teses que são muito importantes para compreender o nosso presente histórico. Né? Nós poderíamos falar, e eventualmente poderíamos retomar o debate, o tempo é premido, por isso não é possível tratar de todos os assuntos, mas de temas muito importantes e questões muito importantes que traz, por exemplo, a teoria marxista da dependência, a questão da superexploração do trabalho, a desfasagem do ciclo de capital, a transferência de valor e uma série de outras questões. Mas, pensando essa imbricação que foi o desafio que o Marcelo lançou, né? Dentro desse enunciado, a atualidade de Marx, os desafios do marxismo, tentando conectar Brasil, universidade e tempo presente,
eu acho que vale a pena a gente, nesses momentos finais, relembrar Florestan. Ora, as novas gerações conheceram esses últimos 30 anos, né, essas últimas 3 décadas, com a tese predominante, inclusive no interior da esquerda, da chamada Constituição Cidadã. E eu acho que parte do desarmamento teórico e político da esquerda para enfrentar a conjuntura vem justamente daí. Né? Florestan Fernandes tinha teses completamente antagônicas a essa concepção. Né? Os jovens há mais tempo vão lembrar que, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores à época se nega, inclusive, a fazer parte dessa conciliação, desse pacto social, né, da Assembleia Nacional Constituinte. Então não assina as suas atas como um ato político, um ato histórico político. E o Florestan desenvolve a ideia de uma transição política conservadora. Se a gente pensar na forma da anistia, nos resquícios do aparato militar incrustados no Estado brasileiro, se nós pensarmos nas formas, às vezes Florestan ironizava a transição política como uma transação política conservadora, né? Dos setores empresariais que participaram diretamente das atrocidades mais tenebrosas da ditadura civil militar brasileira, nós talvez tivéssemos um outro olhar para esse momento histórico e para o que é o próprio Estado brasileiro. Os desafios que se colocam para nós, do ponto de vista da atualidade de Marx e marxismo, passam também, digamos, por uma, acredito eu, uma releitura e uma revalorização desse que talvez tenha sido o momento mais alto do pensamento social brasileiro. Já para finalizar, pensando no que são os desafios, eu acho que para retomar o tema do marxismo do ponto de vista universal e pensando no seu enraizamento, né, na sua particularização, na sua tradução para a formação social brasileira, seria interessante pensar em algumas fraturas. Me vem à mente algumas delas, que eu vou lançar aqui só para a gente continuar depois no debate. A fratura é talvez a mais importante de todas elas, né? A fratura entre teoria e prática. Né? Nós vivemos durante muito tempo, digamos que até um movimento talvez, pensando de forma mais aberta, né, a contracorrente, vivemos um período em que o marxismo, de alguma forma, integrou o pensamento social brasileiro, às vezes às custas justamente do seu caráter mais insubmisso. Né? Então, a retomada entre as esferas da teoria e da prática fazem parte de reassumir o marxismo enquanto uma praxis, assim como foi concebido por Karl Marx e Friedrich Engels. Então essa seria uma primeira fratura. Uma segunda fratura, que também é sintomático desse, vamos chamar de alguma forma, dessa passivização ou dessa descafeinização do marxismo brasileiro, seria a fratura entre política e economia. Né? Particularmente do ponto de vista da fratura das lutas econômicas e das lutas políticas, né? Da esfera econômica corporativa e da política no seu sentido mais total. Então, reunificar essas esferas pode ser muito importante. Outra fratura, né, que faz parte da tradução de marxismo para o nosso tempo presente, para o nosso espaço social, seria pensar a cisão entre Estado e sociedade civil. Ou seja, retomar a questão da anatomia social do Estado político, a partir da perspectiva marxiana. Ou seja, olhar o Estado para além da sua forma politicista. E talvez uma das mais prementes seria reconectar, de alguma forma, o marxismo, tal como ele se desenvolveu nos seus momentos teóricos mais altos,
ao que seriam os movimentos políticos, né? Então, me parece que o último período, para a gente pensar a respeito em voz alta, inclusive de forma autocrítica, né? Talvez a teoria o traço mais distintivo do marxismo seja justamente a sua autocrítica. Nós entramos num debate sobre o golpe de Estado de 2016. Né? Eu estou entre aqueles que me colocam no interior desse debate. Ora, o golpe de Estado teve uma inflexão fenomenal no último período, né? Através do sufrágio universal. Agora, se a gente pensar do ponto de vista da resistência, qual foi a sua tradução do ponto de vista nacional, em termos de combate social e político, mais visível? Houve alguma frente única, democrática, de combate, núcleos de base? Nós conseguimos organizar algum tipo de iniciativa de luta nesse sentido? Isso não foi possível. Mas o que sim nós conseguimos fazer? E, inclusive, uma iniciativa que eu saúdo, que acho muito interessante e que teve um fôlego muito importante do ponto de vista teórico-político. Nós organizamos uma cátedra livre sobre o golpe de 2016. Então isso fala sobre a grandeza, mas também sobre os limites, porque foi uma iniciativa dentro da universidade. Então, nesse momento, talvez seja um momento em que o marxismo brasileiro, particularmente esse que se desenvolve dentro desse ambiente, que a gente deve defender e ampliar, talvez o marxismo brasileiro esteja vivendo um momento de passar, metaforicamente, de falar sentado para passar a falar de pé. Como nós vamos fazer isso é todo um desafio que a gente não pode responder de forma individual, que deve responder de forma coletiva, e eu acho que a universidade pode cumprir um papel. Desculpa pelo alongar do tempo e obrigado pela paciência. Agradecer ao Roberto pela exposição. Vou passar imediatamente para o professor Romildo Raposo, professor que é diretor da DUF também, professor aqui do Centro de Educação, que vai ter o tempo para fazer também a sua exposição, contribuição para o nosso debate. Romildo. Boa noite a todos e todas. Vejo como importante a iniciativa da DUF, que está promovendo esses seminários, esses debates com esta natureza, a compreensão da realidade. Cumprimentar o professor, colega Pela Santa, Marcelo, sempre presente nas lutas, e a todos os presentes aqui nesta auditório. Eu, diferentemente, talvez, por minhas características, eu tendo a ser um pouco agitado, polemista. Então, desculpe se eu extrapolar em algum momento, mas é devido a essas características de muitos anos de militância no movimento operário popular. Esclareço, fui um dos fundadores do PT, quando o Lula não usava barba, quando era dirigente sindical, grevista, e me afastei porque os rumos tomados por aquele partido que eu ajudei a fundar, membro da sua primeira diretoria, junto com muitos camaradas, lutadores da época, me frustrou, eu acredito que frustrou muita gente, muita gente. E essas eleições mostraram a frustração. Eu não vou falar do Marx acadêmico. Eu vou privilegiar o Marx militante, combatente e revolucionário. Nesse sentido, vou pontuar algumas questões.
1848, Marx organiza, depois de um grande combate, e é responsável, junto com Engels, da Manifesto Comunista de 1848 e responsável também e militante da Liga Comunista. Esse mesmo Marx, escritor, teórico, também foi, junto com Engels, fundador da primeira Internacional Comunista, ou seja, um partido. Toda a dedicação dele foi na busca da construção da Revolução Mundial. Esquecer isso é transformar Marx num acadêmico, podendo ser o Weber, podia ser como Durkheim, que é escritor brilhante também, mesmo que discordando. Mas esse Marx não é o verdadeiro Marx, na minha opinião. Então, ao elaborar e verificar as obras do Marx, que aí tem duas, um manifesto, eu acho, português, e outra, Revolução em França, baseada na Comuna de Paris, o Marx traça 3 princípios fundamentais do pensamento marxista revolucionário. Primeiro aspecto, o intransigente defensor do internacionalismo proletário. O que ele quer dizer com isso? Ele via o sistema capitalista como sistema mundial. Nós falamos de globalização, ele falava da internacionalização do capital. E afirmava, da mesma maneira que o sistema mundial só é possível a revolução ser mundial. E detectava a existência de uma classe mundial oposta, que são os capitalistas. Da mesma maneira, entendia o seu contraponto da classe capaz de reverter, que é o proletariado mundial. Hoje, para nós é tão claro isso, mas ele está falando em 1848. Para nós é muito claro hoje, vemos a globalização. A GM vai demitir 15 mil trabalhadores do mundo. 7 fábricas vão fechar. O CCP está organizando uma central de solidariedade internacional. Nós vamos ter agora o G20 aqui na Argentina, do lado. Nós estamos lá com as nossas barracas, temos organizando manifestações grandes, se faz agora internacional, porque a Ford daqui, o Afit daqui, afeta também os trabalhadores de lá. Para a nossa geração agora é muito fácil. Mas a genialidade do Marx é exatamente ter visto isso com muito antecedência. Segundo aspecto importante da obra política dele é no sentido de que trabalhadores, a sua libertação será obra dos próprios trabalhadores, a emancipação dos trabalhadores, obra dos trabalhadores. Traduzido, independência de classe. Nós não conciliamos, isso Marx afirma a todo momento. Não há conciliação possível com o meu inimigo. É para derrotá-lo, destruí-lo enquanto classe social e assumir o poder. Isso é a proposta do Marx. Terceiro, isso só é possível se existir democracia operária. Houvesse uma atividade conjunta e coletiva. Portanto, é necessário o máximo de democracia. Que os trabalhadores decidam nas suas organismos, nas suas assembleias, nos seus conselhos. Eu sou professor do Marx. A partir daí tem um debate muito atual. Antigo, mas muito atual. E que faz necessário. Estão dadas as condições objetivas para a Revolução Socialista, sim ou não? Essa é uma questão crucial. Crucial. O Lenin vai tentar
e tenta, ele se esforça, se desenvolve essa tese de que estavam dadas as condições objetivas. Em 1917, ele sai do exílio, chega na Rússia, encontra um partido bolchevique, partido do Lenin, buscando uma aliança com o partido de Kerensky. Estava se fudindo, tinha derrubado o príncipe, o czar, e o Kerensky assumiu o poder. E o partido bolchevique, o Stalin, Kamenev, Bukharin, suas principais lideranças, estavam em pleno vapor, aderindo ao governo. O que é que o Lenin lança a 7 de abril? E diz, gente, não, eu vou romper esse partido se for para o governo. Então, combate feroz na base do partido e reverte e toma o poder. Contra a Frente Popular. O que quer dizer? Frente Popular, como diz no artigo ou pela Sandra, não é governo popular. Frente Popular significa conciliação de classe, portanto, ruptura com a independência de classe do Marx e com o marxismo. Isso que estava ali no partido bolchevique, quando ele reverte no seu combate nas teses de abril. Essa é a questão. Mas esse processo, em plena guerra, no meio de luta, Lenin, recuperando os ensinamentos de Marx, funda a Terceira Internacional, porque a segunda, o principal partido, o partido alemão, estava apoiando, durante a guerra, as suas burguesias. Ele rompe e funda a Terceira Internacional baseada nesses 3 princípios: internacionalismo, democracia operária e independência de classe. Portanto, neste processo de tomada de poder, depois de combater 24 exércitos, essas coisas que já estão ditas na história, bastante comprovadas, postas, o que é que ocorre? Há um processo de derrota da Revolução Mundial. Na Alemanha, há um certo isolamento, esgotamento das forças revolucionárias, pelo enfrentamento de guerra civil. Leva isso com o atentado que o Lenin sofre, ele acaba falecendo prematuramente. Quem é que assume? Isso dá uma guerra interna brutal no interior do partido bolchevique. E quem assume no frigir dos ovos de Estado, grande Estado. E vai, a partir de um processo longo, de 24 a 30 e pouco, o Estado vai destruir todo o pensamento do Marx. Em que aspecto? Primeiro, não é mais a Revolução Mundial, nem o socialismo como sistema mundial, e sim a teoria do socialismo no seu país. Isso não tem nada a ver com marxismo. Isso é uma invenção, ou uma capitulação, ou uma traição. Que é a teoria, nós vamos fazer o socialismo na ilha, em Cuba, na China, na Rússia. Isso não era pensando em Marx, era promover a Revolução Mundial. E quando não derrotar os últimos partidanos do capitalismo, como do seu imperialismo, não é possível construir o socialismo. Mas ele destruiu, com essa teoria, a possibilidade da Revolução Mundial. Segundo, o Estado inaugura as frentes populares como política mundial dos partidos comunistas. Isso ocorreu na França, Espanha. É para culminar essa maravilha de teoria, a coexistência pacífica com o imperialismo. E resultou, nós já vimos o resultado, a restauração capitalista na ex-União Soviética, China, Cuba e etc., Vietnã e Conferência. E mais, a pressão sobre Stalin do tio Lettere e acaba com a Terceira Internacional. Ou seja, não tem partido mundial. Para quê?
se o socialismo não é só para isso. Não precisa fazer a revolução mundial. Só com a resistência, Trotsky, a pequeno agrupamento da esquerda, da oposição de esquerda, que vai se construindo um núcleo de preservação do programa, dos princípios do marxista, do Lenin, Trotsky, portanto vai promover a tentativa e até hoje o esforço na fundação da Quarta Internacional. Isto, após a morte do Stalin, veio o relatório, o famoso relatório de Khrushchev, que assume após a morte e denuncia os crimes do Estado, mas não recupera em nenhum momento os pensamentos, os princípios de Marx, Lenin e Trotsky. Não. Vai em busca de atalhos. Dentro dessa crise brutal, a esquerda começa a buscar os atalhos, mas de conteúdo. Todos nós repudiamos os crimes do Estado, mas em conteúdo, o pensamento de Stalin ainda vive. Isso faz presente na esquerda brasileira e mundial. Você faz presente hoje. Por isso eu digo, vamos polemizar, vamos esclarecer. Vamos ver uma batalha. Eurocomunismo. O eurocomunismo e a democracia como valor universal. Isso, se examinar a fundo o que foi o eurocomunismo no Brasil, a transformação do eurocomunismo deu o que em PPS? Roberto Freire. É isso. O que é que deu o eurocomunismo? Ou seja, em 1970, ainda buscando atalhos, a nossa esquerda, nos anos 70, pouco antes, realmente encontra um novo atalho, a via chilena para o socialismo. Resultado, Pinochet no governo com um baita de uma derrota histórica do proletariado chileno. A origem do Guedes está aí, Chicago Boys. Está todos agora dentro do governo Bolsonaro. Basta ver a composição atual do Ministério da Economia. Então, Chicago Boys, ele diz: agora não somos boys, estamos todos de cabelo branco. Mas foi o agente que aplicou esses planos no Chile. Mas só foi possível aplicar no Chile, esse laboratório neoliberal, a partir de uma derrota histórica do proletariado brasileiro. Perdão, proletariado chileno. Anos 90. Gorbachev inaugura perestroika e glasnost. O enxergue da esquerda no Brasil e no mundo vibrando. Finalmente chegou agora a revolução. Quando na verdade era a restauração capitalista da União Soviética. Portanto, nos anos 80, Gorbachev, então, vai, a partir da ex-União Soviética, o processo de restauração, e isso vai pegar a China, Cuba e outros países do leste europeu. Anos 90, queda do Muro de Berlim. Então, todo esse processo para apressar, pelo tempo que a gente debater, essa é a questão do Muro de Berlim abala a esquerda brasileira e mundial. E, novamente, contraditoriamente, vamos em busca de atalhos. O abandono dos princípios iniciais que eu havia falado, de Marx, Lenin e Trotsky. Os atalhos continuam, se não vejamos, alguns. Revolução bolivariana, o socialismo moreno do século XXI, criado por Chaves. Você passou na Venezuela? Como é que está? Milhões de imigrantes, fome, que não tem qualquer imperialismo. Vamos discutir a realidade dos fatos como são. Claro, o imperialismo sempre pressionou todos os países, independente que nunca vai ser independente. Mas nunca foi independente, continua pagando a dívida. Por favor, vamos discutir a realidade. Perder a vida popular. O que é que houve no Brasil?
PT que não assinava a Constituinte, com orgulho a gente batia a palma, até quem assinou, foi expulso do partido. Pedro Carvalho e o advogado, eu esqueci o nome dele. Aí Soares, obrigado. Foi expulso porque o PT era contra aquela Constituição, que era que o Della Santa nos falou. Fizeram o tal da Carta aos Brasileiros. Depois, Siriza na Grécia, Podemos na Espanha, PSOL no Brasil, via movimento anticapitalista, radicalizar a democracia. O que é isso, gente? Cadê o socialismo? Cadê o socialismo? Era tomada do poder. Todos esses movimentos, na verdade, priorizam o parlamento e as eleições em troca da luta direta, não o inverso. Ou seja, o parlamento é um mero objeto de um espaço de ação para mostrar que essa democracia burguesa não serve. Nós temos que construir a democracia operária e tomar o poder. Ou seja, são os tribunos que o Lênin falava, os tribunos revolucionários. Então, gente, a questão que você coloca é: está na ordem do dia a Revolução Socialista brasileira e mundial? Sim ou não? Os atalhos têm muitos atalhos. Mas a questão que você coloca é: a partir do que se decidir, se é possível, se é necessário, se está na ordem do dia a Revolução no Brasil e no mundo, diante dessa polarização, se trata da política, em função. Qual é a sua estratégia? É essa? Quais são as taxas? Sim, participamos das eleições, não tem problema, mas sabemos que não vai resolver a vida pelo fato de perder, eleger deputado, perder o deputado. Nós vamos promover a luta direta, sim ou não? Ou vamos fazer como fizemos? Na véspera da uma nova greve geral contra o Temer, a política cancelaram a greve. Por quê? Eleição. E deu o que deu. E deu o que deu. Então não culpem a massa, não chamem os trabalhadores de burros. Não chamemos aqueles que votaram em Bolsonaro, que foram milhões de trabalhadores assalariados explorados, que decepcionados, muito mais do que por adesão a um programa, muito mais por decepção, votaram contra o PT. E quem está do lado, e quem não é PT, mas está na esquerda, como eu que sou do PSTU, o que é que vai ocorrer? Também sofremos, porque é um gigante que afunda, um navio transatlântico quando afunda, quem está do lado dos barquinhos também afundam. Não porque querem, não é possível, mas nós estamos nadando contra a corrente. E devemos nadar contra a corrente. Esse governo, na minha opinião, os trabalhadores vão começar a romper. Não é o voto, não é pelo voto. Agora vai depender de nós. Se esticar que o centro da nossa luta política é Lula livre, divide o movimento social, divide o movimento político e divide os operários. Porque os operários não votaram a favor do Bolsonaro, votaram contra o PT. Os operários, os trabalhadores, ficaram decepcionados com tudo que ocorreu. Senão não teriam feito a maior greve geral da história desse país. E depois vota em Bolsonaro? Como que é isso? Tem que explicar. Então essa reflexão se faz necessária. Eu tenho uma divergência, se foi golpe ou não foi golpe, para mim passa a ser secundário no momento. Eu acho que é necessário um esforço enorme de unificar os trabalhadores, sejam eles que votaram, em quem votaram, não me importa. Quero saber se estão dispostos a lutar de unidade de ação contra esse governo, um programa contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, contra a escola sem partido, contra a reforma do ensino médio, não liberdade de casa. Quem tiver disposto a esse programa mínimo, não me importa quem votou. Se estão dispostos a lutar a favor disso, eu a receberei de coração aberto e grandes abraços. Agora, se é para dividir, começo desde já. É isso, para terminar, exatamente isso. O que nós estamos propondo, a chance que é fundamental, é unificar a classe trabalhadora com o ataque, que virá
do Chicago Boys e dos seus generais não vai ser brincadeira. Principalmente começando pelos servidores, mas não termina aí. As universidades, as escolas, e bem como o movimento operário popular e os trabalhadores em geral, com os desempregos e companhia limitada desses ataques, porque tem que aplicar o plano neoliberal para garantir a taxa de lucro do império e da burguesia brasileira, não digo nacional, brasileira. Tá só isso, obrigado. Agradeço ao Pedro. Vamos agora facultar a palavra para os nossos colegas que estão aqui assistindo, recuperando aí, primeiro agradecer, né, ao Roberto Della Santa, ao Romildo. Della Santa trouxe aí os elementos presentes na tradição marxista e de como ela permite, permitiu e permite até hoje compreender, oferecer uma interpretação da sociedade brasileira, a presença também dessa tradição e de como ela foi se constituindo nas universidades, e colocou aí uma questão, que, na minha opinião, de quem está ouvindo, os dois colegas, de que o marxismo tem que ser algo muito maior do que aquilo que se ensina nas salas de aula, recuperando o elemento central que o compõe, foi a fala inicial do professor Romildo, que é colocar, em vez de marxismo ensinado sentado na cadeira, o marxismo de pé, de como é que nós temos que recuperar o que tem de mais forte na tradição, que além de oferecer elementos para interpretar a realidade, como o próprio Marx colocava, trata-se de transformá-la. E aí agradecendo também ao professor Romildo, que trouxe os elementos aí, partindo das teses políticas, dos enfrentamentos políticos do Marx, recuperou aí importantes polêmicas na tradição marxista, na luta pela construção no campo das ideias, mas efetivamente da política para a construção de uma sociedade socialista. Bom, na medida em que o professor foi explanando sobre as leituras do marxismo que se desenvolveram aqui no Brasil, PCB, ISEB, CEPAL, etc., eu fiquei esperando alguma ponderação, o tempo também é muito curto, né, sobre a figura e a tese de Jacob Gorender a respeito do escravismo colonial. E ele, inclusive, se refere, quando trata dessa tese aí da conexão do desenvolvimento histórico do capitalismo com algo que parecia tão arcaico, milenarmente superado, que era a escravidão, mostra que isso não foi um acidente na história do capital, isso foi central, o que inclusive alguns historiadores hoje chamam que é o escravismo como parte dos chamados holocaustos coloniais. E é bom lembrar que esse ano também são 130 anos da Lei Áurea, extremamente precária, sabemos como foi, não é? E o escravismo acabou deixando feridas até hoje insuperáveis aqui. Então eu lembro também uma passagem dos Grupos, em que Marx fala da expansão do capital, motivado, entre outros impulsos, pela busca do santo graal do ouro, e que justificou na visão e na ação prática da burguesia o escravismo. Então, que ponderação se poderia fazer a respeito disso aí? Agora, a respeito da unificação dos trabalhadores para uma revolução internacional, eu creio que como tese corresponde, em toda a fidelidade aí, ao pensamento de Marx. Agora, por mais que a gente tenha motivos para isso, quais são os meios efetivos para viabilizar isso aí? O que eu tenho dito dentro daquilo que está ao meu alcance, na minha leitura, eu não sou desse campo, eu sou professor de letras, é que, repara, nós estamos hoje, eu falo classe trabalhadora em geral, numa defensiva técnica.
Isso é uma brincadeira que eu faço com a ofensiva TED, que foi a maior ofensiva dos Vietcongs contra os Estados Unidos em 68. Estamos hoje, e isso eu digo hoje, há várias décadas, numa defensiva TED. E parece que essa unificação parece, ou ela se aproxima muito mais de um pensamento de fábula, para não dizer de fábula, apesar de sua boa intenção. Pedro Rafael. Na sequência, o professor Fernando. Boa noite. Eu acho que o professor Roberto foi muito feliz em duas colocações. Primeiro, quando lembra do filme, O Jovem Karl Marx, porque o filme mostra o Karl Marx como um ser humano. Nós mesmos, do campo do marxismo, às vezes tendemos a achar que era um elemento abstrato. Muito, gostei muito. Escrevi uma resenha sobre o filme, inclusive está na internet, depois eu posso divulgar. Já que eu sou jornalista e trabalho nesse campo da comunicação também. E acho muito importante isso, porque Marx não era formulo na bunda. E foi por isso, entre outros motivos, que ele demorou tanto para escrever o Capital. Não é só porque ele era perfeccionista, não. O filme mostra o papel decisivo das mulheres na organização dos comunistas e do próprio fomento da teoria marxista e o papel de Engels, que muitas vezes é secundarizado de uma forma até ser esquecido. Então acho que o filme é muito importante. Acho que o professor coloca também uma questão muito importante sobre a gênese do marxismo enquanto crítica do capital. E aí, enquanto tiver capital, não existe, pelo menos até hoje, nenhuma outra teoria que foi mais profunda do que a de Marx no sentido de fazer a crítica. As teses econômicas de Marx estão plenamente vigentes. A tese do valor, a explicação sobre a exploração, sobre a mais-valia, a explicação sobre as crises capitalistas, que estouraram, vem estourando, que há uma leitura, inclusive, de que nem cessaram, desde 2008 para cá, nós temos vivido uma grande recessão, e há quem diga que vem outra pior agora, com mais destruição de forças produtivas, com mais desemprego. A dialética marxista, e aí eu acho que tem uma pequena diferença, talvez, professor, em relação ao que você disse, os marxistas querem o fim do marxismo, mas eu penso que aí é uma coisa transcendental, porque ele já fala uma coisa mais universal, uma coisa de método, a dialética marxista, e aí eu acho que ela perdura, vai perdurar para além de uma sociedade capitalista. Mas enfim, por último, acho que é a tese da organização política, porque Marx foi um militante revolucionário. A principal obra de Marx, mais conhecida do que o Capital, é o Manifesto do Partido Comunista. É um chamado à organização da classe trabalhadora permanente. Eu tenho profunda divergência com o que o professor Rodrigo falou. Respeito a posição do professor, enquanto militante, enquanto dirigente, mas acho que uma coisa é você organizar um partido, outra coisa é você perceber que neste momento, e aí eu acho que onde reside a principal divergência, neste momento nós estamos sob o ataque mais feroz possível da burguesia brasileira, com a organização do governo fascistoide e militarizado que vem aí. Infelizmente o professor não dedicou uma linha para tratar sobre isso e falou um bocado de tempo aqui sobre Stalin. Mas eu quero dizer que Stalin e Dimitrov e vários outros dirigentes internacionais comunistas foram responsáveis diretos pela derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, à frente do Estado Soviético, do Partido Bolchevique e da Internacional Comunista. Então por que agora a gente vai colocar na conta de Stalin todos os problemas que existem do marxismo até hoje? Pois eu digo que nós temos que ler Dimitrov. Teve que ler Stalin acerca do combate ao fascismo, porque senão a gente vai ficar com burro nada. Nós precisamos organizar os nossos partidos e cada um agrupamento tem a sua ideologia, mas é fundamental nesse momento organizar as frentes políticas. A Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, as frentes de partidos, as frentes democráticas, sem querer pulverizar em 200 frentes, mas se cada setor se organizar, a frente estudantil, a frente universitária, a frente camponesa, e a gente conseguir, aí sim, fazer um grande movimento de unificação desses agrupamentos, dessas correntes, para o combate como inimigo principal. Quem é o inimigo principal? É o PT, por acaso? É o PSTU? É o PCR, do qual eu faço parte? É o PSOL? É qualquer outro P da esquerda? Não. O inimigo principal vai assumir a presidência da República a partir de 1º de janeiro. Então nós temos que centrar nossas forças para derrotar esse adversário, que é o adversário que representa hoje o capital. Certo? A volta daqueles que não morreram, porque a ditadura militar não acabou, justamente pelo que foi dito aqui. A conciliação que foi o processo de transição da ditadura para a democracia que a gente vive. Então, temos que perceber quem é o inimigo principal para a gente poder ir à frente. Por último, já que falaram de vender meu peixe, já que eu disse que eu sou jornalista, está aqui o jornal A Verdade.
É o jornal onde eu trabalho e milito, custa apenas R$2. Nessa edição nós estamos fazendo uma análise marxista sobre as eleições de 2018 e sobre o que a gente pensa desse futuro e como é meio da consciência negra e meio da luta contra a violência à mulher, também estamos falando dessas temáticas aqui. Então quem quiser conhecer, custa apenas R$2, pode comprá-lo comigo, eu vou deixar esse presente para o nosso convidado. Obrigado. Obrigado, boa noite. Professor Fernando. Continuam abertas as inscrições, tá? Após Fernando, eu estou inscrito, e aí a gente passa para os nossos convidados. Se tiver mais alguém, a gente deixa para o próximo bloco. Fernando. Boa noite. Eu sou formado em História pela UFPB, sou professor do ensino fundamental e médio, fui contemplado nas duas falas. Fica a pergunta de Lênin, ainda do século XXI, o que fazer? Né? Como professor, eu tenho aí na minha porta uma lei que pode ser aprovada a qualquer momento, que é a Escola Sem Partido, e eu já não tenho mais o que fazer. Eu não posso passar nem no Jovem Marte, viu, professor? Não posso passar em sala de aula hoje. A minha escola já não permite que eu trate desses assuntos. Nem trazer alunos para cá, porque seria doutrinação ideológica. Continua a pergunta que fazer, e a gente até sabe. Voltar para o chão da fábrica, fazer o panfletinho, tem mais mimeógrafo, tem chefe. Eu estava comentando, a gente vai fazer a revolução pelo WhatsApp. Porque eu sou um militante de um movimento que na época de Marx nem existia, não entra muito no debate marxista da época, o LGBT havia a prática, mas o movimento LGBT fica esquecido. E hoje eu não consigo trazer 30 bichas ou LGBTs mais inclusivos para um debate como esse, porque ela é trabalhadora, mas ela não é nada, ela está envolvida e até revoltada contra o status quo do BT, a conciliação e etc, etc. E teve LGBT e votou em Bolsonaro. Então, esse é o dilema de quem está no chão da calçada todo dia derramando, porque esse país é o que mais mata LGBT. Eu estou dando esse recorte porque é onde a minha atuação. Mas para a gente perceber que a pancada do bombo é mais embaixo. A gente até sabe onde fazer, mas qual dos peixes, como lembrou o Rafael, tem coragem de voltar para a paz? Um minuto. A minha pergunta é essa: quando é que a gente vai voltar para saber o que a gente fazia nos anos 80, nos anos 70, não só com o movimento sindical, mas estudantil, LGBT e etc. Obrigado. Eu vou falar inclusive para facilitar. Estou propondo, considerando o horário, agora que eu me dei conta disso, é que nós possamos fazer um grande bloco com as outras pessoas que estejam interessadas em fazer questionamentos, perguntas, considerações, que façam agora, tá? E aí depois a gente vai passar para os dois convidados para que eles possam fazer as suas ponderações a partir das falas que foram feitas. Aí a gente garante um debate, né, eu considero também, sabendo, olhando aqui para o público, que nós temos estudantes que se deslocam, tem ônibus que vem do interior. Então, considerando tudo isso, né, nós vamos fazer um grande bloco. Né? Eu já vi ali a sinalização de Cícero. Eu vou fazer a minha pergunta e se mais pessoas durante a fala de Cícero a gente encerra. Então, vou fazer de forma... os comentários gerais que eu fiz da fala dos companheiros. Primeira coisa, que na verdade é para a gente poder dialogar, vocês na verdade respondam, comentem se acharem conveniente. Mas algo me traz, considerando as falas que vocês fizeram, sem dúvida alguma, revelaram aí, puderam deixar, inclusive considerando o público, uma semente, que é a ideia de que essa tradição é uma tradição importante, não só do pensamento social, não só da teoria social, mas ela é fundamentalmente uma tradição política, filosófica, que oferece uma interpretação sobre a sociedade capitalista, e aí eu acho que a gente merece uma boa divergência para a gente pensar sobre isso, Rafael, pela tua intervenção aqui, né, qual o limite dessa tradição? Marx oferece uma crítica radical da sociedade capitalista. Essa é a grande contribuição do Marx. Não quer dizer que pare aí, mas a gente tem que pensar um pouco para além disso. E aí, dito isso, ela é uma tradição que oferece elementos para
organização dos trabalhadores, para pensar a superação do conjunto de desigualdades resultado dessa sociedade que nós estamos vivenciando e que também Marx pôde analisá-la. Ele oferece, portanto, também para as universidades, embora eu tenha acordo de que muitas das vezes a tradição marxista acabou sendo enjaulada, né, na universidade, porque ela oferece elementos para pensar a sociedade, mas fundamentalmente um elemento de força, que é pensar como transformar essa sociedade. Eu acho que essa mesa deu conta de problematizar isso. Mas eu quero me referir a um embate que nós sempre vivenciou essa tradição, né, de hoje que ela é atacada, né, como elemento dentro da universidade, mas eu quero recuperar essa questão que me parece que nos próximos meses, e talvez nos próximos anos, seja central. Nós temos claramente hoje essa tradição como alvo, ela é hoje alvo de ataques dentro e fora da universidade, especialmente fora da universidade, mas não só lá fora, dentro da universidade, né? E alguns membros dessa tradição, para além do próprio Marx, que é alvo direto, né, mas estão sendo, na sociedade brasileira, alvo sistemático. Um deles é o pensador Antônio Gramsci, tá? Que passa a ser responsabilizado pela instauração do comunismo cultural brasileiro. Uma tese, na minha opinião, delirante, que tomou conta de muita gente na sociedade brasileira, né, que tem intelectuais, que tem jogado peso nisso, e nós estamos enfrentando, por exemplo, o projeto da escola sem partido, exatamente essa é a questão mais central. Óbvio que tem para o escolamento, o ensino fundamental, o ensino médio, a questão da ideologia de gênero, e aí eu quero aproveitar, se vocês acharem que cabe na exposição de vocês, o que é o significado para essa tradição, o que é a disputa ideológica, qual a função da ideologia para essa tradição, embora eu saiba que aí há divergência no interior da tradição marxista sobre o que é isso, mas de como é importante sim pensar a ideologia como um instrumento, um instrumento de constante disputa de projetos societários. E isso vai se dar dentro e fora da universidade. Enfim, são considerações para que vocês se acharem necessários, convenientes, poderem trabalhar. Cícero, por favor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Cícero, eu sou estudante de História, sou militante do PCB aqui na Paraíba. Eu cheguei já um pouco avançado no debate, mas vendo aqui as considerações dos palestrantes, e aí, reportando a eleição passada, né? A pergunta é a seguinte: o que leva, falando sobre o neoliberalismo, né? O que leva um modo de organização da produção em 40 anos de existência não apresentou nenhum ganho econômico, nenhum ganho econômico viável, né? Como se explica que ele seja dominante no mundo inteiro, ou seja dominante em boa parte do mundo? Que a pergunta para os palestrantes é essa: como explicar essa situação? E aí acho que o marxismo tem muito a dizer, principalmente a figura do Gramsci, eu acho, a questão cultural e a ideologia. A pergunta é essa. Obrigado, Cícero. Mais alguém? Alguma inscrição? E não havendo, nós vamos encerrar as inscrições, né? Agradecendo aos companheiros e companheiras. E vou passar para os nossos convidados, para que eles possam fazer suas considerações, né, e a gente possa encerrar com a fala dos colegas. Primeiro, professor Roberto Della Santa. Quer inverter? Pode ser? Então eu vou passar, as pessoas estão para inverter, então nós vamos passar para o Romil e depois para o Della Santa. Não, é evidente que os limites do tempo, exatamente por sermos mercados trabalhadores
vida nas condições que vivemos no capitalismo. Algumas considerações. Quando falo do stalinismo, acho que está muito claro qual é o quadro que se apresentou no período histórico, dois momentos grandes. A coexistência pacífica, e a coexistência pacífica foi um acordo entre o imperialismo e o stalinismo no sentido da pacificação. Pacificação, então, do lado ocidental, os partizantes tiveram que ir pelas armas. Na Itália, os guerrilheiros que derrotaram o fascismo na Itália tiveram que ir pelas armas, porque o pacto exigia isso. Revolução de Cuba, que história é essa? Fazer revolução no mundo ocidental? Não, o PC foi contra a Revolução Cubana. Depois aderiu por outros motivos. Porque fazia parte do corte de Tordesilhas. Vamos para o período atual, pós-Revolução Russa e coexistência pacífica. A possibilidade a pergunta que coloca, existe sim ou não possibilidade da revolução socialista? Eu estou dizendo para amanhã, eu estou falando se existe as condições objetivas, não estou falando da subjetividade, estou falando da objetividade. Vamos ver, a natureza está melhor ou pior? Por que a luta de meio ambiente, dos ecologistas? A natureza está boa ou está ruim? Qual é a tendência? É melhorar ou piorar? Está igual o negócio aqui no Brasil. Basta ver o seca na Austrália, incêndio na Califórnia, só para você dar você contar de janeiro. Seca no Rio Grande do Sul, igual que é do sertão nordestino. Está boa ou está ruim? Para onde vai a natureza? Vamos para o outro lado. Aonde vai a humanidade? Para melhor ou para pior? Qual é a tendência da humanidade? Se não tiver uma saída, vai melhorar ou vai piorar? Veja o índice de fome. Está diminuindo ou está aumentando? Concreto, os dados estatísticos. Então, poxa, não é invenção de marxista. É consultar o IBGE, consultar. E a técnica? A serviço de quê da técnica? Uma baita ciência, técnica, etc., computador, celular, etc. A serviço de quem? A serviço do quê? Para a melhoria do bem-estar da humanidade ou para a destruição do ser humano? Essa questão, então, objetivamente, está posta a luta pelo socialismo e pela revolução. Dizer que tem a luta não é ficar que é espontâneo. Evidente, tem que ter partido. Sem partido revolucionário, as possibilidades de vitória serão menores. Muito menores, porque construir um partido revolucionário. E dentro disso, o esforço que as massas trabalhadoras fizeram no mundo e fazem até hoje são tremendas. Qual foi a saída para a Grécia? 6 greves gerais. O que é que a esquerda da Grécia disse para as massas? Tomemos o poder ou foi? Vamos fechar acordo com a troika imperialista. Aí, você está tudo Grécia. Nicarágua, precisamos de uma revolução, se problema a burguesia, não. Vou fazer acordo com o imperialismo. PT, vamos para cima? Não, vamos fazer o parlamento. Revolução democrática sempre atalho. O esforço, não podemos culpa dos trabalhadores. Não são os trabalhadores culpados, são suas direções. Então, essa subjetividade que não está. Você não pode ficar com essa. Claro que tem que unir o máximo que puder para lutar com o Bolsonaro, isso é óbvio. Ele está só jogando de cima de nós. Entendeu? Como devemos estar na Argentina protestando contra o G20. À disposição das massas para lutar, os trabalhadores brasileiros foram derrotados. Não, o que é que as direções do movimento, os principais dirigentes, o que é que pedem? Lula livre. Eu não sou contra. Não, livre o Lula. Mas escuta, a gente colhe o que planta. É essa a nossa tarefa. Fazer greve para Lula livre. O que é que eu vou mobilizar os trabalhadores? Vai ser a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a escola sem partido, combate contra as opressões LGBT, negros e mulheres.
Se tiver um programa mínimo, eu acho que a gente junta a gente. Aí o marxismo de pé. Não é a esquerda que abaixa o Senado e nem o parlamento vai resolver. É a luta direta. Então, se não há o chamado para ir para cima, evidentemente não haverá evolução, haverá novos atalhos. Porque já tem gente se preparando para 2020, gente. 2020, você está eleições para prefeito, criou um círculo vicioso, todos 2 anos, os movimentos dos sindicatos giram em torno de que será o próximo prefeito, candidato, prefeito. Então, vamos pensar o esforço das massas, Nicarágua, Irã. O cara tem sem uma organização revolucionária, vai dar no que deu, mas foi derrotado uma das maiores ditaduras sanitárias do mundo, com pedras. As massas foram para cima, tiraram essa palestra. China, uma tremenda revolução. E o cara que propõe? Vamos restabelecer novo critério de restauração capitalista. Retrocede, quem não avança retrocede. Por quê? Porque não existe uma organização. Não estou dizendo que é o que se preocupe. Não estou dizendo que essa é a saída. Não estou falando isso. Estou dizendo que é necessário que tenha uma organização capaz de galvanizar as classes trabalhadoras, com proposta clara. Entende agora? Inclusive, os atalhos. Não, o socialismo não está na hora do dia. Vamos propor novas eleições. Aí não dá, gente. Já desde, poxa, faz tempo, já estou com 72 anos. É muito desvio, muitas experiências e abandono do marxismo. Eu estou falando que é pelo marxismo. Pelo marxismo, o que ele propunha? Ele propunha isso em 1948. Mas é evidente que as condições objetivas na época do Marx não permitiria isso na época imperialista. Eu acho que está claro, ou é socialismo ou barbárie. O resto, aí sim, é o teste. Entende? Aí é o teste, cara. Ou, para escapar individualmente, nós temos meios. 10 mil, 20, 15. O cara foi um trabalhador. 14, 30 milhões de empregados, trabalhadores precarizados. Que alternativas eles têm? Que alternativa nós oferecemos? Essa é a questão que está na hora do dia. O que é que os teóricos dessa universidade e o conjunto, o que é que vai pensar, o que é que vai apontar para esses trabalhadores precarizados? E nós podemos ser precarizados, né? Porque a estabilidade está sendo posta na hora do dia. Nós vamos ter que sair da zona do conforto, voltar para a rua, com o cabelo branco, com a bengala ou sem bengala. Nós temos que ir na rua, é a única saída, porque senão é barbárie. Não vai ter concurso público, são jovens estudantes, que história é concurso público? Se a gente for derrotado, isso aqui vai ser privatizado. Está ocorrendo no Chile isso, os velhos boys, os velhos Chicago, estão aí para aplicar o mesmo plano que aplicou no Chile. Escola pública? Não, te dou um vale para você escolher para a escola. O cara já falou isso. E a universidade para que é pública? Pô, vamos ter que sair da zona de conforto. Naquela época estava, não, você não vai ter. Ou socialismo ou papai. E claro, não vou ficar agitando. E a luta, são 3 esferas da luta, para concluir. É a luta ideológica, que hoje ganha uma dimensão enorme, está vendo aí a questão da escola ser partido, ou tentar continuar outro dia, uma luta ideológica, que eles estão vindo para cima, a luta política e a luta econômica. Mas as 3 têm que estar casadas, não é uma maior que a outra, que está junto. Então não pode fazer um discurso dizendo que vou resolver o problema da reforma trabalhista. É ilusão. Você não quis casar para explicar pacientemente a política, explicar o porquê dessa política da base ideológica. Se separar, eu quero no economicismo, eu quero no ideologismo, eu quero no politicismo. E um trabalhador assalariado que não tem tempo necessário para os estudos, nós temos que explicar as 3 coisas normalmente, seja no panfletinho, dando curso na porta de fábrica, nos bairros, nas favelas. Essa é a nossa tarefa. Com intelectuais orgânicos, seja gramscianos, trotskistas, leninistas, stalinistas. Mas é a nossa tarefa
como intelectual orgânico, é apontar uma saída para a classe trabalhadora. Nós somos, nesse sentido, comparativamente, razoavelmente privilegiados. R$984. E o trabalho intermitente, só quem está vivendo é que sabe. Não podemos exigir que os trabalhadores tenham capacidade teórica de sozinhos conseguir por conta própria, por espontaneidade, sim. Cabe a nós, os intelectuais orgânicos, desenvolver essa prática, ou melhor, uma praxe revolucionária. Obrigado. Obrigado, professor Wilson. Vou passar aqui também agora para o companheiro Roberto Vila Santa. Pode falar isso. Bom, o debate foi muito rico, muito interessante. Agradeço a vocês pelo interesse e pela produtividade do debate. Como a minha última fala, agradecer também a organização da atividade, meus colegas e companheiros de mesa, e tentar ser o mais sintético possível. Não vou responder tudo de todo mundo, mas vou tentar pelo menos deixar alguma coisa respondida de cada um. Começando pelo Rafael. Ele está indo? Olá, Rafael. Sobre o filme, e eu acho que isso responde uma série de questões, então me dê licença que vai ser bem rápido. Eu escrevi também um textinho, mas não foi de publicização de jornal. Que era basicamente o seguinte: vocês lembram daquela cena do personagem chamado Weidling? Weidling é aquele líder operário alemão, do Cavanhaque, né? Muito grandiloquente, muito adorado. Eu simplesmente adorei o filme Jovem Max. Valeu a pena esperar pela paleta de cores de Raul Peck. Esperar bastante, né? Esperamos muito. E ainda mais instigante foi ser confrontado com as questões dos miúdos, das crianças, a respeito da história dos jovens Carl, Jane, Friedrich e Mary. Por que Marx era tão brutal? E por que deu cabo de Weidling? Já tentaram explicar a um jovem de 14 anos? Na biografia política redigida por Davi Riazanov, há uma passagem interessantíssima. Nela é reportada a briga entre Weidling e Marx. O primeiro era um dos operários radicais mais conhecidos e adorados na Alemanha. O jovem Marx, por sua vez, era praticamente desconhecido e, apesar de ter fundado em Bruxelas um comitê de correspondência, naquela época não tinha Twitter, Facebook, nem WhatsApp, era visto com desconfiança pelos trabalhadores da Liga, os quais o acusavam de querer fundar uma espécie de aristocracia dos sábios. Vocês lembram da desconfiança dos trabalhadores com relação a Marx? Isso aparece muito bem no filme. Apesar da estatura moral e política de Weidling, o jovem e insolente Renan, o Marx, considerava supersticiosas as concepções dele a respeito da organização política e da emancipação social dos trabalhadores, o que ficou também bastante claro no filme, né? Marx deixou isso muito evidente quando, em meio a uma discussão intensa com Weidling, esmurrou a mesa e bradou: a ignorância nunca ajudou ou fez bem a ninguém. Lembram? A partir daí os caminhos se separaram. 2 anos depois, Marx participou com os remanescentes da Liga dos Justos na criação da Liga dos Comunistas. Essa cena também aparece, cuja ata de fundação é nada mais nada menos do que o Manifesto do Partido Comunista. No filme, alguns de meus amigos riram-se e brincalhonamente gritaram: manobra, golpe de Estado. Vocês lembram? Foi justamente quando a Jenny e a Mary hastearam a nova bandeira e a nova palavra de ordem. A palavra de ordem antiga era: todos os homens são irmãos. A nova, aquela frase mais famosa do manifesto: proletários do mundo univos. E o Engels vai instando todos os presentes. Então, nós somos irmãos? Trabalhadores e capitalistas são irmãos? Todos no mundo são irmãos, estão de mãos dadas? Contra quem vamos lutar se estamos todos juntos? Então, eu não soube dar uma resposta satisfatória ao Davi, né? A criança que me perguntou. Mas eu devolvi uma pergunta. Ora, se não tivesse dado seu grito de guerra contra a ignorância, aquele outro, chamando os proletários do mundo inteiro a se unir, teria na mesma existido?
A história contrafactual é só uma ficção. Isso não chegou a acontecer. Marx nunca foi um marxista. E ele também não era um obrerista. O movimento de ideias e o projeto político nunca foi condescendente com as ideias do nosso campo, que eram equivocadas. Se tem uma coisa que foi muito clara no filme, é que Marx foi intransigente. Era o mais cri-cri. Né? O pessoal aqui diz que é chato pra caramba. Enfim, Marx não tentou ganhar nenhum curso de popularidade. Né? Foi assim que ele construiu o movimento. Sobre a questão sobre o marxismo ser algo perene ou perecível, eu estou bastante convencido de que a gente deve aspirar a que ele seja perecível e que os mortos enterrem seus próprios mortos. Qualquer coisa parecida ao método, à forma social, o nome que a gente dá ao marxismo, deve ganhar outra forma, a gente deve ter novos interesses e tudo isso deve fazer parte da pré-história. Aliás, vou usar a expressão que usava Marx, porque o Marx também não tinha pruridos. Ele dizia a velha merda. Os tradutores foram pudicos e traduziram por velha porcaria. Mas Marx considerava a sociedade de classes a velha merda. E o marxismo faz parte da sociedade de classes. Então, eu pretendo, dentro da minha geração, enterrar a necessidade de ser marxista. E começar a cuidar da vida, como ela deve ser. Então, com isso, eu acho que não é possível ser, digamos, entender como um meio termo, qualquer possibilidade. É realmente uma discordância. E acho que a gente está aqui para isso. O Arturo colocou algumas questões muito interessantes que eu não vou poder tocar, obviamente. A tese do escravismo colonial, que é muito complexa, é outra contribuição a esse debate. Vocês devem ter percebido, pela minha intervenção, que eu considero uma questão chave para compreender o Brasil, o desenvolvimento desigual e combinado, né? Que é uma tese de Leon Trotsky, que não aparece explicitamente no pensamento social brasileiro, mas em todos os momentos mais frutíferos da reflexão brasileira, ele é presente. Não acho que é por acaso, né? Mas também não vou poder falar sobre Antônio Cândido, Roberto Schwartz e vários outros momentos muito importantes, né? O Arturo, porém, colocou uma questão política que eu acho central, e é uma polêmica aqui com o Romildo, né? Muito importante. Eu acredito que com relação a isso também não é possível tergiversar. Nós vivemos a iminência da Revolução Socialista ou a atualidade da época em que a Revolução é possível? Isso não é uma questão escolástica e nem é um detalhe. A periodização histórica é muito importante. Para Marx, por exemplo, era muito importante. Quem acredita na iminência de uma rebelião, de uma insurreição, de uma revolução, acredita que nós vivemos algo como uma situação revolucionária, que é um período de tempo de curto fôlego. É o que a gente chama da conjuntura política. Eu acredito, não só acredito, acho que é possível sustentar essa tese, de que nós não estamos nessa relação de forças e nessa situação política. E acredito que nós vivemos a época histórica em que a Revolução dos Trabalhadores é não só possível, como necessária. Agora, as tarefas do presente são absolutamente defensivas. O Romildo, como eu, reivindica o pensamento de Leon Trotsky. Leon Trotsky não foi só um pensador da Revolução, ele foi um estratega, inclusive, de campanha, inclusive da arte militar. Leon Trotsky era um sujeito que nunca proporia a luta direta no terreno que nós estamos fadados a perecer. Porque é isso que os estrategistas fazem. Sabem quando é preciso avançar, quando é preciso recuar. Vou usar uma metáfora que o Valério Arcari, um amigo nosso em comum, usou, que eu acho muito significativa, muito singela, mas de uma sabedoria muito profunda. Quando nossos pais nos levam à praia pela primeira vez, quem não teve essa experiência? Eles nos ensinam o seguinte:
quando a onda é muito forte, é preciso submergir. Eu acho que o momento político é exatamente esse. É exatamente esse. Isso não nos diminui em nada. Isso não nos faz menos revolucionários, menos radicais e tampouco nos faz menos trotskistas. Eu acho que são as necessidades do momento que nos colocam as tarefas. E é o terreno que nos exige as nossas mediações. Bom, seguindo bastante rapidamente, o Fernando colocou o que fazer. O que fazer, na verdade, surgiu com Tchernyshevsky, né? Lenin, na verdade, tinha como livro de cabeceira o que fazer, e escreveu o que fazer pensando nessa novela histórica brilhante, que colocava uma série de questões que iam para além da política stricto sensu. Curioso, né? As questões do modo de vida estavam presentes no Tchernyshevsky, aparecem também no Lenin, né? Como a gente vai voltar a fazer o trabalho de base, combater o escola sem partido, a ideologia de gênero, unificar esses diferentes sujeitos com essas diferentes particularidades, o movimento LGBT, o movimento negro, dentro de uma perspectiva una, né, que respeite as diversidades, né, e convide à unificação. É uma tarefa que a gente vai precisar de muita imaginação política para colocar de pé, e os anos 80 são uma bela inspiração. Os anos 80 no Brasil são uma belíssima inspiração. Por exemplo, quando os operários do ABC abrigaram toda uma fileira do movimento LGBT nas suas manifestações do 1º de maio. Ou Stonewall, ou para quem vai ao cinema regularmente, como chamam o filme dos... que os mineiros... Oi? Não. Eu acho que é Pride, Orgulho. Não é isso? As iniciativas de um movimento social como um todo. Né? Acho que é nessa perspectiva que a gente tem que pensar. Bom, para finalizar, vou deixar, só para não deixar respondido, eu acho que a questão que levantou Cícero sobre hegemonia, uma leitura muito interessante, é Perry Anderson, e vai fazendo um acompanhamento muito interessante do neoliberalismo como movimento de ideias desde o final dos anos 90 até hoje. Né? Depois a gente pode trocar figurinhas a respeito, mas fechar com as questões do Marcelo, que ele colocou em cima da mesa, que são muito importantes. Marcelo apresentou o marxismo como uma praxis, é um movimento de ideias e um projeto de transformação do mundo. Eu concebo o marxismo da mesma forma. E ele pergunta sobre qual o papel da batalha de ideias. Ora, a batalha de ideias, os nossos adversários já perceberam a importância delas. Repararam? Agora é preciso que nós nos coloquemos à altura, porque as ideias encarnam projetos e modos de vida. Então a gente tem que parar de perceber simplesmente as bizarrices ou as monstruosidades do campo adversário e tentar fazer uma leitura coerente, unitária, de uma impostação programática, porque eles têm um projeto totalizante. Que é totalizante e totalitário. Mas eles têm uma concepção total de mundo. Não é a austeridade ou escola sem partido. Não é um regime de exceção ou uma forma cultural. Não é uma preocupação obsessiva do Olavo de Carvalho pelo furico de cada um de nós, ou a reforma da Previdência. Perceberam? É aí que parece que reside o segredo, né? Dizem que o diabo mora nos detalhes. E para fechar, com essa questão tão importante da batalha de ideias, lembrar um sujeito chamado Edmundo Fernandes Dias. Acho que a ele a gente pode dedicar a sessão de hoje. O Edmundo dizia que a gente deve fazer política como quem educa e educar como quem faz política. Isso nunca foi mais atual do que no Brasil presente. Acho que é essa a mensagem que a gente poderia deixar. Obrigado pela paciência.